Olá pessoal, gostaria de avisar aos amigos, aos inscritos no canal e aos que eventualmente passam por aqui o seguinte, que toda quarta-feira, a partir do dia 8, que é a próxima quarta, dia 8 aqui, deixa eu ver, só um pouquinho, nós estamos no dia 29, então no mês que vem, no dia 8 de agosto, uma quarta-feira, e toda quarta-feira eu colocarei aqui, subirei uma aula introdutória de filosofia, dentro da esfera da introdução à filosofia, um curso sobre Aristóteles, introdução ao pensamento de Aristóteles. Então, os interessados na filosofia, que já conhecem o meu programa de introdução a Platão, né, avisem, espalhem a notícia aí para quem gosta de filosofia, que esse curso começará no dia 8 de agosto, né, e todas as quarta-feiras, então, nós estaremos aí postando, desculpem os gerúndios, né, eu postarei aí toda quarta-feira essas aulas de introdução a Aristóteles. O programa se chamará, o curso se chamará Conhecendo Aristóteles. Então, eu aviso também quem é novo no canal, que eu postei aqui um curso de introdução a Platão. Não está terminado ainda, inclusive faltam as aulas 1 e 2, porque eu estou tentando subir já há vários dias, que eu tento colocar aqui, mas não dá, o arquivo tem um problema, ele sobe, o YouTube reconhece, mas aí quando você vai acessar ele não abre, simplesmente não abre. Não sei o que fazer, talvez refazer essas aulas, né? Tenho também aqui um curso sobre introdução a Kant, esse não está terminado também, mas pretendemos aí futuramente retomá-lo. Está meio desorganizado aí, são vídeos antigos, são lá para baixo, não sei aonde, eu vou tentar colocar, fazer duas pastas na playlist, né, deixar mais ou menos organizadinha, mas, então, lembrem que esses cursos estão aí disponíveis, né, introdução a Platão, introdução a Kant, né, e agora vamos entrar aí toda quarta-feira com Aristóteles, conhecendo Aristóteles. Mas dentro desse âmbito de introdução à filosofia, algo escolar mesmo, manualístico, manual, para quem não tem muita noção de filosofia e quer aprender um pouco. E também para quem, né, já tem, ou já esqueceu, ou já passou pela filosofia e quer retomar, né? Não é um curso para filósofos, não é um curso para quem está adiantado, para quem gosta de uma linguagem mais analítica. A minha linguagem é simples, eu tento alcançar a todo mundo aí, não especificamente a um público especificamente filosófico, né? Para ser mais acessível, vamos dizer assim. Então é isso. Esse era o recado que eu queria dar. E agora eu queria entrar num tema em dois temas, na verdade, que eu acho que se complementam. Um deles diz respeito a uma matéria que saiu hoje no Pensador Americano, do dia 29, uma matéria de Steve Feinstein, intitulada Não há tal coisa como socialismo democrático, não existe socialismo democrático. E aí ele diz assim no começo, a nova queridinha do Partido Democrata americano, evidente, é da grande mídia liberal, e da grande mídia liberal, Alexandria Ocasio-Cortez, vigorosa moça de 20 e poucos anos, que defendeu o antigo membro da Câmara, Joe Crowley, nas primárias democratas de Nova York há algumas semanas, está em frenética corrida para ser ungida como salvadora da nação. Bom, nós conhecemos bem como é que é esse negócio aqui, né? Agora aqui a Manuela Dávila, mais ou menos esse estilo aí, moça jovem, social-democrata e tal. Não, ela é comunista, evidentemente, mas abarca a social-democracia.
também se apresenta aí como salvadora da nação. Dilma foi salvadora da nação, Lula foi salvador da nação, FHC e assim por diante, né? E nós vimos o que deu. E, bom, ela aqui, pegando aqui uma notinha aqui no Wikipedia, Alexandria Ocasio-Cortez, né? Ela é nascida em 89, é uma política ativista e organizadora comunitária dos Estados Unidos. Ela derrotou o deputado federal e presidente do caucus democrata da Câmara de Representantes, Joseph Crowley, ao vencer as primárias do 14º Distrito de Nova York, no que está sendo considerada a maior surpresa das primárias para as eleições para o Congresso dos Estados Unidos em 2018. Latino-americana, de origem de classe baixa, venceu a primária para o 14º em Nova York, no partido, usando um discurso a favor das minorias sociais e pró-imigração, com uma campanha de baixo custo, de baixo orçamento, baseada em doações. O caso se intitula social-democrata e faz parte do grupo interno DSA, Democratic Socialists of America, do Partido Democrata, grupo que apoiou a pré-candidatura do senador Bernie Sanders na eleição presidencial, papapá. Então, ou seja, é uma estrelinha em ascensão lá dentro da esquerda americana. Mas, e o que ela defende, né? Aqui, voltando para a matéria do pensador americano, ele diz o seguinte, que ela defende, né, que a igualdade de renda, salário justo para todos, oportunidades abundantes de emprego, cobertura de saúde de qualidade, ou seja, SUS, cobertura de saúde de qualidade é SUS, né? Educação universitária acessível para todos que a querem, acesso fácil à moradia, acessível e de qualidade, e um sistema tributário onde os chamados ricos paguem sua justa conta. Bom, ela defende o que todo comunista sempre defendeu. Comunista, socialista, né? Defendem a mesma coisa, o paraíso na terra. Todo mundo bem, salário justo, né, entre aspas, para todo mundo, saúde acessível a todo mundo, moradia para todo mundo, educação gratuita para todo mundo e assim por diante. Mas, bom, o fato é o seguinte, o fato é que para conseguir esse paraíso na terra, é preciso que o capital para isso saia de algum lugar. E para eles, o único lugar onde pode sair é do bolso de quem produz riqueza, né? Ou seja, carga tributária, impostos altíssimos. Bom, mas é o seguinte, nós vimos aí, por exemplo, nós passamos por isso, né? Discursivamente, o nosso problema aí sempre foi esse, né? Como adequar todas as propostas à esquerda com a falta de recursos, taxando as riquezas, enforcando sempre e cada vez mais o produtor, o industrial, o empresário, o comerciante e assim por diante, né? Impostos e mais impostos. Bom, quando que a promessa sempre, né, de um país melhor, mais justo, com oportunidade para todos, saúde para todos, enfim. Bom, quando que as coisas começaram realmente a piorar nesse país? Quando vem a nova república, mas efetivamente, quando o senhor Fernando Henrique Cardoso, senhor entre aspas, né, porque eu não o respeito, Fernando Henrique Cardoso assume o poder, né? Tudo começa a despencar. A moeda se estabiliza, porque isso era uma ordem lá de fora, estabilizar a moeda para depois um outro comunista gastar à vontade. Mas, enfim, todo o resto começa a piorar, deteriorar. Educação vira uma porcaria, né? O sistema educacional começou a virar essa porcaria que está aí com o Fernando Henrique. Saúde nem se fala, transporte nem se fala, segurança nem se fala, tudo decaiu. Por quê? Vamos pegar o caso da saúde, por exemplo. Porque essa ideia de saúde para todos, né, saúde gratuita para todos, na verdade é uma enganação. O que nós temos hoje é saúde para pouquíssimos.
Porque o todo da população, que é o pobre, né, ou aquele que não tem condição de pagar não tem condição de pagar plano de saúde, tem que se sujeitar às filas do SUS. Né, tem que tá, o que a gente vê? Então, o pessoal aí está morrendo aí nas UPAs, enfim, nos corredores, né, das casas de atendimento. Mas quem tem dinheiro, quando tem um problema grave, vai pagar. Então a saúde fica evidentemente restrita a poucos. A poucos, né? A ideia é maravilhosa, a propaganda é maravilhosa. Hoje todo mundo tem acesso ao sistema de saúde. Mas na prática nós vemos que esse acesso é poder morrer lá na fila do hospital ao invés de morrer em casa. Não tem remédio, não tem enfermeiro, não tem médico, não tem estrutura, não tem aparelhos. Quem consegue é quem consegue pagar um plano. E olha lá, porque até isso está difícil. Daqui a pouco é só uma pequena faixa, né? Uma pequena faixa das classes sociais mais elevadas é que poderão se tratar. E isso graças ao quê? À social-democracia. A social-democracia. Democracia na propaganda, socialismo na prática. Por quê? Porque não existe possibilidade, né, onde o governo se mete com os seus auxílios, né, não existe mais a possibilidade da concorrência e do livre mercado. Assim cada um, né, que se vire buscando as alternativas possíveis, ou pagar muito caro para um sistema, por um plano de saúde, ou buscar aí as filas de morte, né, do sistema de saúde. A mesma coisa aconteceu na educação, crédito para todo mundo. O que acontece com crédito para todo mundo? As universidades particulares aumentam os seus preços. Quando ela percebe que o governo está dando dinheiro para aluno com facilidade, mas não é dinheiro, é um dinheirinho, uma bolsinha. Quando os donos de universidade percebem isso, o que eles fazem? Aumentam os preços. Quem é pai de família e está pagando uma universidade particular para o seu filho sabe disso. Sabe disso que está caríssimo, sempre mais caro, cada vez mais caro. Tudo isso aí é o quê? Desestímulo à competição. Percebe? Por quê? Porque se o governo não se metesse na educação e cada dono de universidade tivesse que competir com o outro no livre mercado, os preços cairiam e a qualidade aumentaria. É assim que acontece nos Estados Unidos. Só que, claro, os Estados Unidos, nossa, lá não tem ninguém inteligente, aquilo lá é uma porcaria, todo mundo é burro, por isso que eles são burros, porque eles não são socialistas. Né? Tudo lá é pago e tal, aquelas universidades são umas porcarias por causa disso. Só que não, é evidente que não. Nós é que não temos um prêmio Nobel, não temos um grande cientista de ponta, não temos nada, nossos alunos tiram as piores notas nesses concursos aí internacionais de conhecimento. Nós estamos sempre por baixo, por quê? Porque o governo se meteu, né, esse socialismo se meteu no sistema educacional, né, protegendo as minorias, dando dinheiro para aluno, mas por outro lado fortalecendo, né, o monopólio da educação, dos educadores. Poucas universidades, sem concorrência entre elas, um preço sempre nas alturas, né, tabelado pelo alto, e quem não pode que vá, né, buscar o ensino público. Mas aí, para passar na peneira, para chegar na educação gratuita e pública, né, só aqueles que puderam se preparar melhor, os mais privilegiados é que conseguem. Então eu já dei aula em universidade pública e já dei aula em universidade particular. Nas universidades públicas, está cheio de filhinho de papai, sempre foi assim. Os meus alunos do primeiro ano de faculdade sempre, né, deixaram claro isso, né, quando chegam, porque são novinhos muitas vezes, né, chegam com seus carrões, papai e mamãe levando o aluninho na escola, aí você percebe, bom, os ricos estão aqui, né, no serviço gratuito, no ensino gratuito. E já dei aula em universidade pública que a maioria ali trabalha para poder pagar os estudos. Né? Então é uma inversão, o socialismo sempre inverte tudo. A democracia é o contrário, a democracia é aquilo que não taxa tanto, né? Não afoga tanto o produtor de riqueza, né? Os impostos são menores, o Estado não se mete em tudo, e a competição é que, né, garante o baixo custo,
e a qualidade elevada. Percebe? Eu estou falando assim de modo muito rápido, muito resumido, porque isso na verdade todo mundo já sabe. Nós sabemos que vivemos num país socialista, num país comunista, né? Onde tudo é caro, o serviço é de péssima qualidade, nada presta, né? Nós sabemos disso, nós vivemos, né, debaixo dessas estruturas, né, dessas normas, desses governos, né, que tiram tudo do povo e não dão nada em troca. E nós sabemos que lá nos Estados Unidos a coisa é muito, mas muito diferente. Bom, mas o que acontece aqui? Por que eu estou fazendo esse resumo rápido? Porque é o seguinte, essa senhora aí, essa moça aí, Alexandria Ocasio-Cortez, ela representa algo impossível, né? Ela significa algo impossível, que é essa mistura entre socialismo e democracia. É a mesma coisa que tentar misturar água com óleo, não dá certo. A água não se mistura com o óleo. Socialismo não se mistura com democracia. Por quê? Porque a democracia pressupõe algo que é o contrário do socialismo. A livre concorrência, o livre mercado e a baixa carga tributária. E o Estado se metendo sempre menos nessas questões. A educação, por exemplo, o Estado não precisa se meter em educação. O Estado não precisa se meter na educação. Deixa os educadores se virarem e que concorram entre eles. Né? Isso é democracia. Num Estado democrático é assim. E essa senhora, ela pega apenas a propaganda da democracia, mas a prática é o contrário. Sobretaxa, impostos sobre circulação de produtos, impostos sobre venda, sobre compra, impostos sobre isso, impostos para respirar, imposto para olhar, imposto para ouvir. E aí, o que gera isso? O desestímulo. Por que o empresário americano está sempre estimulado? Porque ele tem facilidade. O governo abre os caminhos para que ele possa sobreviver, concorrer, ter um lucro. Lucro lá não é ofensa, porque é o lucro que gera riqueza, é o lucro que gera mais investimento. Então, se o sujeito tem lucro, ele investe mais. Se ele investe mais, ele dá mais emprego, a economia gira, a roda gira, no sentido do relógio. Aqui é o contrário, é só desestímulo. Só desestímulo. O governo é sempre cada vez mais dono da iniciativa privada, cada vez sufoca mais o produtor, cada vez sufoca mais o gerador de empregos, de riqueza e assim por diante, e o sujeito não investe aqui. O pequeno lucro que ele tem, ele não vai arriscar ainda mais um mercado tão superprotetor, tão centralizador como o nosso. Cada vez os empregos são menores, cada vez as possibilidades de crescimento são menores, as dificuldades são cada vez maiores. O sujeito para abrir uma empresa nos Estados Unidos é 3, 4 dias no máximo. Quantos meses aqui? 3 meses? 4 meses? A burocracia, o gasto, o incômodo, a encheção de saco. Depois os fiscais a toda hora ali tentando te enquadrar em algum crime para te morder. Dá para viver num país? É loucura viver num país assim. E essa senhora está propondo isso lá para eles. Né? Não, vamos misturar as coisas aqui, vamos tirar, vamos sobretaxar o rico. Só que, na verdade, aqui, quem se dá melhor? Sempre aquele que está na ponta, no vértice da pirâmide. Né? Esses se dão bem. O resto é escravo. Percebem a diferença? Então, isso é impossível. Social-democracia é impossível. Então fiquemos atentos, porque sempre que esse nome aparecer aí, eu sou social-democrata, é comunista vagabundo sem vergonha que quer acabar, que quer colocar o povo na miséria, na escravidão e concentrar a riqueza no vértice da pirâmide. Social-democracia. Aqui não funciona, nos Estados Unidos não funcionaria. Em lugar nenhum funciona, salvo pequenas exceções, estados pequenininhos que sempre foram, digamos assim, ricos e cultos, mas isso é outra história para um outro programa. Bom, vou fechar esse primeiro assunto e vou entrar num segundo assunto. Ontem à noite eu estava assistindo um vídeo do Nando Moura,
em que ele falava ali, em que ele anunciava um curso que ele vai dar, que é Mestres das Finanças, né? Se não me engano, Mestres das Finanças, e nesse... Agora, não sei se ele já deu ou não, porque eu esqueci de ver a data do vídeo, não sei se é antigo ou novo, acho que é novo. Mas enfim, nesse vídeo ele diz o seguinte, né? Que... falando, né, sobre essa realidade aqui do YouTube, dos YouTubers, né? Que o sujeito que quer entrar nesse negócio aqui de Facebook, de YouTube, ganhar um dinheirinho e tal, ele não pode se preocupar, ele não deve ter em mente a quantidade de inscritos, a quantidade de likes, isso não é o fundamental. O fundamental, ele diz, é ter credibilidade. Aí ele cita casos, por exemplo, de sites que eram grandes. Ele citou um caso, eu não me lembro o site, porque eu também sou novo nesse negócio de YouTube aqui, eu não conheço o pessoal. Só agora que eu vim a conhecer o Nando Moura. Porque eu estava alheio a esse mundo aí. Bom, mas enfim, aí ele cita esse caso de um canal que estava nas alturas, perdeu a credibilidade e despencou. Então não adianta o sujeito se preocupar só com a popularidade, com o número de inscritos, porque se ele perdeu a credibilidade, não é aquilo, não é o número de inscritos, não é o número de likes que vai garantir a sua sobrevivência, né? E depois lá para o final do vídeo ele diz o seguinte, onde que está fundamentada a credibilidade que ele tem. E ele tem mesmo. Eu estou descobrindo ele agora, mas já sei, o sujeito é um vencedor, tem credibilidade. É bom, não tá, ele é um sucesso, e esse sucesso não é por acaso. Então ele dá a receita, né? O que me mantém aí, o que dá a minha credibilidade? É o amor que eu tenho pelo país em primeiro lugar. Eu não estou aqui para ganhar like, para isso, para aquilo, para ter milhões e milhões de seguidores. Eu estou aqui para ajudar o meu país, as pessoas serem melhores, né? E isso é verdade, porque se não fosse verdade, o sujeito não seria o sucesso que é. E é um sujeito, você olha para ele e você vê, não, é um sujeito íntegro, verdadeiro, está falando a verdade. E aí eu fiz, né, acabei fazendo uma síntese entre essa impossibilidade da social-democracia, a lição que o Nando Moura passou nesse vídeo e a situação atual que a gente está vivendo agora. O que a gente está vendo? Bom, eu vendo pelo meu lado, eu sou novo nesse negócio, mas entendi que... Mas não foi aqui que eu entendi desde muito tempo que você precisa ter credibilidade na vida. Mas como que você vai ter credibilidade na vida? Mantendo-se firme nas suas convicções, nos seus propósitos. Se o teu propósito é ajudar o próximo, ter um país melhor, você tem que se manter firme nisso, convicto. O que faz perder a credibilidade? Essa é a questão que o Nando Moura também, ele não coloca isso diretamente, mas isso nos obriga, o que ele coloca nos obriga a pensar também nessa questão. O que nos faz perder a credibilidade? Não é errar. Não é errar. Por exemplo, eu vejo aqui, eu entrei num negócio aqui chamado análise política. Entrei por acaso, eu não sou analista político, mas fiz algumas. Se amanhã ou depois eu errar, nas minhas, digamos, elucubrações aqui e tal, nas minhas hipóteses, não há problema, eu não vou perder a credibilidade. Por quê? Porque errar é humano. Infalível, meus amigos, só Jesus Cristo. Onisciente, só Deus. Humano, o errar é humano, né? É da condição humana errar. Então, todo mundo está passível de erro, uma hora ou outra vai errar, eu vou errar, todo mundo vai errar. E não é isso exatamente que faz o sujeito perder a credibilidade, mas a credibilidade é perdida quando, para se manter no topo, ser popular, legalzinho, bacana, ganhar dinheiro, o sujeito pula de um lado para o outro, do outro para um, do um para o outro, do outro para um, a todo momento, de acordo com os seus interesses. É você não saber ali qual que é a identidade real da pessoa, porque uma hora ela fala A, outra hora B, outra hora C, de acordo com as suas intenções, com os seus interesses, e não com a sua
determinação pessoal, não visando a verdade, a honestidade. É tudo interesse. E aí é evidente que o sujeito vendo isso, né, ele já não dá mais crédito àquilo que ele está vendo como mero oportunismo. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque isso hoje é uma realidade aqui muito forte para nós, intervencionistas. Nós vemos aí muita gente que começou intervencionista, e agora já não é mais, né? Porque, está muito fraco. No Brasil, isso sempre foi comum no Brasil. Eu vejo o caso das eleições, por exemplo. Alunos meus me diziam, né, eu perguntava, vai votar em quem? Professor, eu vou votar no sujeito lá. Eu falei, não, mas vai votar no sujeito para quê? Naquele cara lá? Aquele cara não é bom, porque você vai votar nele. Não, professor, porque ele está liderando as pesquisas e eu não quero perder o voto. Percebe? É uma mentalidade brasileira, sempre foi assim, eu não quero perder o voto. O sujeito olha lá, acha bacana e entende o movimento intervencionista, mas aí ele começa a ver o seguinte, não, mas não vai dar certo, eles estão muito fracos, eles não vão à rua, não sei o quê, eu não vou perder o voto, vou pular para cá. Mas e se amanhã depois isso aqui, o lá onde ele pulou diminuir, e o cá de onde ele saiu aumentar, ele volta. Então não há compromisso com a verdade. Não há compromisso com a verdade pessoal, do coração, da alma, da grande maioria. E isso é perda de credibilidade. Eu, quando olho uma pessoa assim, eu já não considero nada de bom ali. Por quê? Vejam, eu não estou falando mal dos bolsonaristas agora, porque o problema do bolsonarista, que eu vejo, não é votar em Bolsonaro, não é esse o problema. Eu votaria em Bolsonaro em outras circunstâncias, porque eu fazia campanha para o Bolsonaro há 7, 6, 8, 10 anos atrás. Né? Tem gente que não estava no, como eu digo, no meu tempo era segundo grau. Tem gente que aí é bolsonarista de carteirinha e não estava nem no segundo grau quando eu já falava que Bolsonaro tinha que ser presidente do Brasil. O problema do bolsonarista não está no fato de ter escolhido votar no Bolsonaro. Está no fato de que ele acredita que através de um sistema corrompido, ele poderá resolver o problema do sistema corrompido. Percebe? É a mesma coisa que dizer assim, o seguinte, olha, eu vou ficar doente para depois me curar, para curar a doença. Porque o nosso sistema todo político está corrompido. Eu já disse isso milhares de vezes, pelo crime político organizado. Não pode ser através do sistema político corrompido, de um sistema na mão do crime político organizado, que eu vou resolver o problema do sistema político corrompido. É a coisa mais óbvia do mundo. Então, desculpe, eu tive um probleminha aqui que a memória encheu, né? Tive que cortar aí. Bom, mas então, essa questão aí é mais ou menos a seguinte. Nós estamos aqui para ter credibilidade. Nós temos que defender as nossas convicções mais pessoais. Não importa de que lado se esteja. Por exemplo, os comunistas. Né? Eu até entendo que o sujeito seja comunista. Eu não gosto dele, não gosto do que ele defende. Né? Mas eu sei que aquilo lá, eu tenho que aceitar aquilo lá como um fato, um dado da realidade, porque o sujeito é convicto naquilo. Eu não estou dizendo que ele tem credibilidade pelas coisas que ele defende. Mas algum crédito eu tenho que dar. Algum respeito eu tenho que dar, porque o sujeito que não respeita o seu inimigo, é aquele que vai perder. Percebe? Tem num livro do Charles Bukowski, se não me engano, eu não me lembro se é Cartas na Rua, ou é um livro aí do Bukowski que ele diz o seguinte, ele ia muito em luta de boxe, né? E aí ele faz uma análise, né? Ele faz uma
um prognóstico lá, ele está lá numa luta, vai para assistir uma luta, e aí entra um lutador, entra outro, aquele alvoroço todo, né? E aí um dos lutadores é aquele que pula né, e faz gestos e provoca o público, provoca o adversário e tal. E o outro quieto, na dele, só olhando, só observando fixamente. E aí o Bukowski, olhando para aquilo, fala, bom, eu vou apostar naquele que está quietinho. Porque está mais concentrado, está respeitando mais o seu adversário. Porque geralmente esse que pula, perde. Não é uma regra universal, né? Não é sempre, é infalível o tempo todo, mas no romance deu certo. O cara, o quietinho, bateu no falastrão. Por quê? Porque respeitou o seu adversário. Nós temos que respeitar também. E uma forma de respeitar os nossos adversários é perceber o quanto eles são convictos em suas ideias. E a partir dali, né, desse conjunto de ideias em que ele é realmente convicto, traçar os nossos planos de ação. Agora, o sujeito que não é convicto de nada, que é convicto apenas do seu interesse, é exatamente como essa tentativa aí da social-democracia. Manter um pé no arroxo da economia, manter um pé na estagnação da economia e outro na falsa ilusão de prosperidade econômica para todo mundo. Isso é impossível. Percebe? Então eu vejo aqui que nós, como youtubers, né, e principalmente nós, os intervencionistas, temos que nos manter firmes nas nossas convicções, por um problema de consciência, por uma necessidade da própria consciência. Né? Não importa se nos batam, se nos digam que somos loucos, porque eu tenho recebido muita crítica depois desses últimos vídeos aí, gente que vem lá no inbox, no Facebook, me destratar mesmo, falar mal da minha mãe que já é falecida, e assim por diante. E isso machuca um pouco, mas nós não podemos dar ouvido a isso. Né? Nos chamam de traidores, porque eu é que defendo, no fundo, eu sou um esquerdista, porque ao negar o meu voto aí, eu estou favorecendo a esquerda. Eu não sou esquerdista coisa nenhuma. Eu, em primeiro lugar, tenho obrigações para com a minha consciência. Eu, se digo que não vou votar, eu não estou dizendo que eu não vou votar no Bolsonaro, no A, no B ou no C. Eu estou dizendo que eu não vou entrar num sistema corrompido, não vou colaborar com um sistema corrompido, porque é um problema meu, um problema de consciência, e vou me manter assim. Se eu perder amigos, se eu perder inscritos, o que eu vou fazer? Eu não vim aqui para ser popular. Né? Voltando na lição do Nando Moura, o meu propósito não é ser o cara mais bacana do mundo, mais popular e ter milhões de likes e tudo mais. Meu propósito é ajudar. Mas para ajudar eu preciso estar de bem com a minha consciência, em paz com a minha consciência. Porque é onde Deus me fala. Percebe? Então eu não estou aqui para ser popular e agradar todo mundo, porque isso é uma impossibilidade. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Se eu perder amigos, ótimo. Mas ótimo não. Fazer o quê? Não tem que fazer. Se eu perder, ótimo em relação a mim. Eu estou de bem com a minha consciência. Eu não mudei de posição para ser bacaninha e popular. Eu me mantive fiel aos meus princípios. Amanhã depois, muita gente pode dizer, não, aquele sujeito lá, eu não gosto dele porque ele defende aquelas ideias, mas ele sempre falou aquilo. Isso é credibilidade. Mesmo que o sujeito não venha aqui, não dê like, não goste de mim, mas ele vai dizer o seguinte, olha, esse sujeito aí, ele mantém o que ele fala, ele se mantém fiel ao que ele fala. Isso é credibilidade. E isso é exemplo também. Então, nós não podemos nos abater, deixar abater agora pelas críticas de que somos de esquerda, de que não votando no Bolsonaro, vamos prejudicar o Brasil. Porque, em primeiro lugar, sermos fiel à voz, à palavra de Deus dentro da nossa alma, que é a nossa consciência. Se dará certo, se não dará, isso compete a Deus dizer. Agora, diante dele nós vamos falar o seguinte, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. E é isso que importa no fim das contas. A nossa relação mais importante é com Deus. Se querem falar mal, falem. Mas se estamos bem com Deus, estamos em paz. E a paz não é governo, não é sistema político, não é filosofia, não é teoria quem dá. A paz é um dom.
É um presente de Deus de acordo com a nossa vida interior. Se é verdadeira, a paz. Se é dúbia, se é puramente mercantilista, interesseira, não há paz. O sujeito que pula de um lado, pula para outro, sempre perseguindo o sucesso pessoal, não tem paz. Tem uma aparente tranquilidade, pode ter uma aparente tranquilidade, mas não tem a paz. Paz é algo muito mais profundo. Paz é aquilo que o sujeito pode dizer o seguinte: olha, se Deus me levar agora, eu estou pronto. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Me baseando aí nessa lição do Nando Moura, né? O importante é ter credibilidade, e a credibilidade só vem na medida em que nós nos mantemos fiéis. Porque em caso contrário seremos como esses sofistas, esses picaretas da social-democracia, tentando misturar óleo com água e não dá certo. Aí a coisa não fica nem óleo nem água. Que é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Essa mistura, a mistura do santo com o profano, a mistura do belo com o feio, a mistura do sagrado com o pecaminoso, a mistura do puro com o impuro. Se você bota um copo d'água limpa, pura, cristalina e dá uma cuspida dentro, você nem vê a cuspida, mas aquela água é impura, é nojenta. E a nossa realidade hoje é nojenta, ou alguém pode dizer que não. Então é isso, queria deixar esse recado aí, principalmente para que nos mantenhamos fiéis ao que os nossos olhos veem de real e ao que os nossos ouvidos têm ouvido de real. Mantermos-nos firmes na realidade, porque a realidade é aquilo que Deus nos abre, descortina, é aquilo que aparece por detrás das aparências. Nós temos que nos manter fiéis a isso. Até depois. Não esqueçam, dia 8 de agosto começa, eu pretendo postar sempre à noite esses vídeos, né? Começa então o curso Conhecendo Aristóteles. E não deixem de ver os vídeos aqui postados aqui Conhecendo Platão, que é praticamente uma introdução necessária para pular para o Aristóteles. Necessária ajuda, não estou dizendo que seja necessária, porque quando eu começar o curso de Aristóteles eu vou ter que voltar nos fundamentos do platonismo, mas ajuda e muito, pessoal. Então é isso, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.